no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que estão assistindo a programação da Star News, canal 23. Nós nos alegramos por estarmos aqui novamente. É um prazer muito grande estar trazendo mais uma porção da palavra de Deus para você, para a tua casa. E eu quero lembrar que no domingo, neste próximo domingo, estaremos comemorando, o Dia das Mães. E com certeza o Dia das Mães são todos os dias que o Senhor nos dá, mas especialmente para as crianças é um dia que é comemorado por todos como o Dia das Mães. Então eu não poderia deixar de, neste momento, nesta oportunidade deste programa, trazer algo relacionado a uma personagem bíblica, uma mãe que enfrentou algumas lutas com relação a um problema que esta mãe tinha. Ela era uma mulher estéril, Então neste momento, nesta programação, é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero me lembrar da história que se encontra no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento, e fala sobre a vida de uma mulher chamada Ana. E Ana ela era casada com Eucana, e eles viviam realmente uma vida na presença do Senhor. Eles tinham momentos separados para irem ao templo, para adorarem ao Senhor. Só que Ana era uma mulher atribulada. Ana era uma mulher que vivia chorando. Ana era uma mulher triste porque ela não tinha tido um filho. E toda mulher, principalmente neste período no Antigo Testamento, a mulher que não gerasse o seu filho, a mulher que não tivesse o seu filho, a sua filha, considerada estéril, ela era discriminada. Essa mulher era vista com preconceito perante o povo. Então Ana sofria com a situação dela de não poder gerar um filho. E nós vemos então que numa das vezes em que Eucana e Ana vão para o templo e se dirigem para adorar ao Senhor, para estarem na presença do Senhor no templo, Ana faz um voto diante de Deus. E ela diz assim: com amargura de alma, Ana orou e chorou muito na presença do Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então olha só que interessante, Ana diante de Deus, chorando, amargurada. Ela queria ser mãe. Ana queria ter a experiência dada por Deus de gerar um filho, e mais, ela faz um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der este filho que eu tanto quero, que eu tanto espero,
eu vou consagrá-lo a ti, eu vou integrá-lo na tua obra, eu vou trazê-lo à tua presença para que ele seja um homem de Deus, separado, né? Um homem que esteja colocando a sua vida ao dispor do seu reino. E olha que interessante, passa-se algum tempo e Ana concebeu, diz a palavra, e deu à luz um filho, e ela o chamou de Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor, eu o tenho pedido ao Senhor. Então Ana recebe a graça dada por Deus de ser mãe. Há um milagre, um ventre que não podia gerar, um ventre que não podia conceber um filho. Ana era estéril, então este é o primeiro milagre que nós vemos através desta palavra. Deus agindo no útero que não podia gerar. Ana não podia gerar. E então Ana tem este filho, chamado Samuel. E a palavra de Deus ainda diz que no momento em que ela havia desmamado Samuel, ela o tomou consigo e o levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor. Ela disse para o sacerdote: eu sou a mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor por um filho, né? Pois por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, pelo que também agora eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Ele pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Ana faz um voto, Ana tem o seu filho, Ana se alegra, aquela amargura, aquela tristeza que ela tinha no seu coração por não gerar, por não poder ter um filho. Ana, ela é tratada por Deus. Quando ela tem o seu filho, ela se lembra do voto que ela fizera ao Senhor. Meu Senhor, se eu tiver este filho, eu vou trazê-lo à tua casa, eu vou consagrá-lo ao Senhor, para que ele aprenda e para que ele sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. E Ana então cumpre o seu voto, trazendo esta criança nas mãos do sacerdote Eli, e ela então diz para o sacerdote: era por este menino que eu estava orando, era por ele que eu pedi ao Senhor, e Deus me concedeu, e agora está aqui o meu filho. Amadas mães que estão me ouvindo neste momento, as mães que têm agido de uma forma que não entendem, por exemplo, um chamado do seu filho ministerial, um chamado do seu filho para servir a Deus. Aqui nós vemos Ana desprendida, nós vemos Ana pronta a entregar o seu filhinho para aprender na casa do Senhor e servir a Deus em todos os dias da sua vida. Nós podemos muitas vezes achar que não é correto. Poxa vida, meu filho precisa fazer outras coisas, meu filho não pode ser um missionário, meu filho não pode ser um pastor, meu filho não pode ser um líder evangélico. Quem sabe é o Senhor. Nós precisamos, como mães, estarmos atentas e entendermos o chamado de Deus para os nossos filhos. E aqui Ana entendeu o chamado de Deus para a vida de Samuel, e ela mesma o consagra ao Senhor. E ela entende que tudo aquilo que Deus faz é muito bom, tudo aquilo que Deus faz é perfeito, é bem feito, né? Tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso. E Ana entende a entrega do seu filho como um investimento no reino.
Alguns investem dinheiro, alguns investem trabalho. Ana investiu uma vida, a vida do seu filho, para o reino. Ana fez um investimento grandioso, porque ela queria o seu filho. E no momento em que ela teve o seu filho para si, ela o entregou para Deus. Ana investiu esta criança no reino de Deus. E uma prova de que Ana se alegrou com isso é o 2º capítulo deste livro, que eu vou começar a mostrar para você. E este 2º capítulo, ele fala da oração de Ana depois da entrega do seu filho para Deus. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Ana nos mostra nessa oração as dádivas de Deus. O que é que Deus nos dá quando nós abrimos o nosso coração, nos desprendemos das pessoas, das coisas, de tudo aquilo que possa ser útil para nós, mas que para Deus, se Ele está requerendo, Ele faz o melhor. Ele cumpre aquilo que Ele promete, né? Então Ana faz uma oração. Este 2º capítulo se intitula A Oração de Ana. E o versículo 1 deste capítulo diz assim: Então orou Ana, e ela disse: O meu coração exulta, se alegra no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Este primeiro versículo fala o que o Senhor nos dá. Primeiramente, Ele nos dá força e a alegria da salvação. Ana estava feliz. Ana sentiu-se fortificada. Aquela mesma Ana que chorava, que estava amargurada, que estava inquieta, que estava triste, agora dizia: o Senhor é aquele que me dá força. O Senhor é aquele que me alegra na salvação que Ele me dá. Ana estava dizendo: olha, eu oro porque eu entendo que Deus me dá coisas boas. Ele me dá força para continuar a servi-lo, força para entregar o meu filho e consagrá-lo ao trabalho do reino. E ela diz: como é bom sentir a alegria da nossa salvação. Então Ana está aqui colocando nesta oração algo muito importante para nós, mulheres, mães, que você possa ser fortalecida no Senhor, que você receba forças deste Deus para realizar todas as coisas que Deus pedir, mesmo que seja o teu filho, para a obra dele e para o seu reino. Força para entregar a Deus com alegria e ainda se alegrar pela salvação, que é uma dádiva, que é algo incomum, que é algo que só Ele pode dar. Ninguém mais pode nos dar salvação. Esta palavra é salvação, é tão importante na nossa vida. Ninguém pode nos dar salvação a não ser o Senhor. E Ana entendia isto. E o versículo 2 e 3 dizem assim: não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor, Ele é o Deus da sabedoria, e Ele pesa todas as ações na balança. Olha só que tremendo. Então, veja bem, primeiro Ana disse que Deus nos dá força. Ele nos dá a alegria da salvação. E aqui no verso 3 eu quero ressaltar que Deus, de acordo com Ana, Ele pesa as nossas ações na balança. Ele vai pesar a sua atitude. Ele vai pesar as ações dos seus filhos, dos seus servos, dos seus ungidos, daqueles que foram chamados por Ele.
Ele vai pesar todas as nossas ações. O que é que nós temos feito e que Deus tem pesado? E que não tem tido um bom peso na balança de Deus? O que é que nós temos feito e que não tem chamado a atenção do nosso Deus? Que não tem sido recebido como bom nesta balança? Como um produto bom, como um fruto bom na balança de Deus? Ele pesa as ações na balança. Então, amados, isso aqui fala de equidade, fala de justiça, fala da justiça de Deus, né? Fala de um compromisso de Deus de ser justo com os seus filhos, porque Ele olha a ação de um, Ele olha a ação do outro, Ele olha a ação de cada um e Ele vai pesar na balança as nossas ações. Então Ana estava aqui revelando através da sua oração o que Deus faz. E eu quero dar continuidade à minha leitura, esta palavra, neste momento, que você vai descobrir muito mais coisas. Eu quero continuar lendo este texto até o final desta oração. E diz assim a palavra do Senhor: o arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome aqueles que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. E olha o verso 6. O Senhor é aquele que tira a vida e que dá a vida. Ele faz descer a sepultura e Ele faz subir. Ana está dizendo nesta oração: somente Deus pode dar ou tirar a vida. Ele tem o controle da vida. Ele tinha o controle da vida de Samuel. Ele tinha o controle da vida de Ana. Ele tem o controle da minha vida. Ele tem o controle da tua vida. Você que me ouve. Ele pode dar e Ele pode tirar. Portanto, amados, nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus. Quando perdemos um ente querido, muitas vezes queremos questionar a Deus, nos rebelar, murmurar. E eu quero dizer para você, é Ele. Está nas mãos de Deus. Ele cria, Ele dá a vida. E Ele pode fazer desta vida o que Ele quiser. Ele pode chamar, Ele pode entender que deve estender a vida daquele que já está para morrer. Tudo está no controle do Senhor. E Ana, ela está dizendo na sua oração: Ele é o Senhor que tira e que dá a vida. Então, valorize a sua vida. Sabe por quê? É Deus quem dá. E cuidado, porque Ele pode tirar a tua vida a qualquer momento. E nós devemos agradar ao Senhor com a nossa vida. A palavra de Deus diz para os jovens que quando ele é obediente a pai e mãe, ele estende a sua vida na face da terra e tudo lhe vai bem. Isso é uma promessa do Senhor. Para você que é jovem e talvez me ouça nesta palavra, seja obediente aos teus pais, porque aí a tua vida será prolongada e tudo te vai bem quando você age desta forma. Então, valorize a sua vida, porque é Deus que lhe dá. Ana era uma mulher sábia. Ana era uma mulher que tinha uma intimidade com Deus. Ela conquistou a sua bênção de ser mãe orando. Então, nós vemos que antes de ter o seu filho, ela era uma mulher de oração. E depois que entregou o seu filho e o consagrou a Deus, ela continuou sendo uma mulher de oração. Mães que me ouvem, orem pelos seus filhos. Orem por aqueles que você gerou. Orem por aqueles que você tem dentro de casa. Abençoe a vida do seu filho. Toque, né?
no seu filho e abençoe a vida dele. Ore enquanto ele dorme, ore quando ele se levanta e sai da sua casa. Ore para que tudo lhe vá bem e que Deus lhe dê vida. Porque Deus está no controle da vida dos nossos filhos. E continuando, no versículo 7 diz assim: o Senhor empobrece e enriquece. Ele abate, mas ele também exalta. Opa, aqui nós já estamos vendo uma outra área da vida, da nossa vida, que está no controle de Deus. Aqui está dizendo que ele empobrece e ele enriquece. Ele nos dá força para adquirirmos riquezas. A Bíblia nos diz isso em um outro texto, que Deus é aquele que nos dá força para conquistarmos riquezas dentro do seu reino, dentro desta terra. Então o Senhor é aquele que está no controle, e ele também abate e ele também exalta. No versículo 8 diz que ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo ele exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra, e ele se assentou sobre elas, assentou o mundo sobre elas. Qual é a oração de Ana aqui? O que é que Deus faz? Ele levanta o pobre do pó e o faz assentar entre os príncipes. O que quer dizer isso, pastora? É que Deus exalta aquele que aos olhos humanos é pobre, mas de acordo com a visão de Deus, Deus pode exaltá-lo e fazê-lo se assentar entre os príncipes. Muitas vezes nós achamos e não damos nada por alguém, mas o Senhor está de olho nesta vida, e Ele pode exaltar, e Ele pode levantar, e Ele pode tirar do pó, e Ele pode fazer assentar num lugar de honra. Deus quer honrar vidas, e Ele conhece os corações, e Deus pode fazer isso com alguém da tua casa, com a sua vida, com você, mãe que me ouve. Deus pode tirar você dessa situação de tristeza, de desânimo, de falta de fé, e pode te colocar num lugar de honra, como mãe, como esposa, como serva. Deus pode te levantar como coluna dentro do seu lar, como coluna na sua família, e te tirar dessa tristeza de alma, amargura que você sente, como Ana. Deus pode realizar um milagre como Ele realizou na vida de Ana. E você que me ouve, se você é estéril e quiser um filho, clame ao Senhor. No meu ministério eu vi 3 mulheres estéreis darem à luz, gerarem filhos, 2 já geraram e uma está gerando. 3 mulheres que foram tiveram uma palavra médica de que não gerariam filhos, mas Deus realizou um milagre. Então você, mamãe, e você que não pode ter filhos também, clame ao Senhor. E o verso 9 diz assim: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Ele guarda os pés dos seus santos. Quem são os santos do Senhor? Os santos do Senhor são aqueles que agem de acordo com a sua vontade, que foram lavados, remidos e santificados pelo sangue de Jesus. Eu creio que o sangue de Jesus me lavou. Eu creio que o sangue de Jesus me santificou. Então, aqui está dizendo que Ele guarda os seus santos. Se Ele guarda aqueles que foram santificados por Cristo, pelo sangue de Cristo, então Ele guarda a minha vida. E se você já entregou a sua vida ao Senhor, Ele guarda a sua vida, porque Ele guarda a vida dos seus santos. Ele guarda os pés dos seus santos, E o verso 10 diz assim: os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles.
O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aqui está dizendo que o Senhor, apesar de fazer todas as coisas boas, das suas promessas chegarem na nossa vida, Ele vai resistir àqueles que contendem com Ele. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Amados, isso é muito sério. Resistir a Deus, contender com o Senhor, é algo muito sério. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos esperar nele, mas jamais podemos contender ou resistir àquilo que Deus é para a nossa vida. Senão é Ele que vai resistir e não vai trazer as suas bênçãos sobre nós. Aqui está dizendo que os que contendem com o Senhor serão quebrantados. O Senhor não vai permitir que nós entremos em contenda, em murmuração contra Ele. Deus é aquele que nos dá a vida, como nós lemos. Deus é aquele que nos abençoa, levanta-nos do pó. Ele muda a vida daquele que está abatido, como mudou a vida de Ana. Mulher que me ouve, mãe, esposa que me ouve. Se você está nesta situação, talvez não por ser estéril, mas por qualquer motivo na sua vida, não contenda com o Senhor. Apenas ore, apenas clame, apenas confie, espere nele. Tenha a sua confiança, coloque a sua confiança, a sua fé num Deus que pode tudo, num Deus que sabe tudo, sabe da sua vida, do seu coração, da sua alma, dos seus pensamentos, sentimentos e do seu espírito, a sua vida espiritual. Ele tem visto o que está no seu coração. Talvez você esteja em aflição de espírito, como mãe. E nós temos aí, neste final de semana, muitos comemorando o Dia das Mães. E eu quero clamar ao Senhor para que traga principalmente a sabedoria de Deus para você criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque se você fizer como Ana, que entregou a vida do seu filho, você não precisa entregar lá no templo, mas você pode entregar nas mãos de Deus os caminhos do seu filho, a história da vida dele, para que o Senhor conduza em vitória a vida dos seus queridos filhos. Amém? Nós vamos orar neste momento. E eu quero que você me acompanhe nesta oração, neste momento tão precioso. E eu quero dizer para você que todas as vezes é um prazer muito grande te entregar uma palavra que eu considero uma palavra de vida para a sua casa e para a sua família. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, por mais este programa, este momento, Senhor, de bênção, onde podemos entrar na casa de cada pessoa que nos assiste neste momento. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar as mães, possa trazer alegria, possa trazer paz, possa trazer vida abundante em cada lar, em cada família, em cada situação. Nós declaramos a tua vitória, Senhor, para este lar e para as mães que assistem este programa. Fica com Deus e até o próximo programa, em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele,
todas as coisas, que dele, por ele, para ele são todas as coisas.